refletir com você um pouco naquilo que Deus tem para o seu povo, para a amada igreja, aqui no capítulo 5 de Josué, antes da conquista. Abra aí a sua Bíblia, Josué, capítulo de número 5, e acompanhe a leitura. Diz assim a palavra de Deus: quando todos os reis amorreus a oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam junto ao mar souberam como o Senhor havia secado o Jordão para que os israelitas atravessassem, perderam o ânimo e se encheram de medo por causa deles. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: prepare facas de pedra e circuncide esta segunda geração de israelitas. Então Josué preparou facas de pedra e circuncidou toda a população masculina de Israel em Gibeate e Araote. Josué teve de circuncidá-los, porque todos os homens com idade suficiente para ir à guerra, quando saíram do Egito, haviam morrido no deserto. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas isso não aconteceu com os homens que nasceram depois da saída do Egito, durante o tempo no deserto. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que tivessem morrido todos os homens com idade suficiente para ir à guerra quando saíram do Egito. O povo havia desobedecido ao Senhor, e o Senhor jurou que não os deixaria entrar na terra que ele havia prometido solenemente nos dar. Uma terra que produz leite e mel com fartura. Assim, Josué circuncidou os filhos dos israelitas, que haviam crescido e tomado o lugar de seus pais, pois não tinham sido circuncidados no caminho. Depois que toda a população masculina foi circuncidada, o povo permaneceu no acampamento até os homens se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué: hoje lancei fora a vergonha de sua escravidão no Egito. Por isso, até hoje aquele lugar se chama Gilgal. Enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa ao entardecer do 14º dia do primeiro mês. No dia seguinte, começaram a comer pão sem fermento e grãos tostados produzidos na terra. No dia em que começaram a comer das colheitas da terra, o maná deixou de cair e nunca mais apareceu. Daquele momento em diante, os israelitas passaram a se alimentar do que a terra de Canaã produzia. Quando Josué estava perto da cidade de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé diante dele com uma espada na mão. Josué se aproximou e perguntou: você é amigo ou inimigo? O homem respondeu: na verdade, cheguei agora e sou comandante do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o rosto no chão em sinal de reverência. Disse: que ordens o meu Senhor tem para mim? O comandante dos exércitos celestes respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é santo. E Josué obedeceu. Senhor amado, obrigado pela tua palavra. Nessa noite, Senhor, fala conosco. Instrui, meu Deus, o nosso coração. Fala, Senhor, poderosamente. Nos corrige, nos instrui, nos incentiva, nos anima por meio da pregação da tua palavra. Nos faz estarmos mais perto de ti. É nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, o povo já havia enviado espias. O povo já tinha, os espias chegaram, foram até a casa de Raabe, uma prostituta. Aquilo que nós vimos ontem, que não parecia uma boa ideia, não é? O povo
que já tinha tido uma péssima experiência com os espiões, manda espias de novo. Logo depois, o povo é ordenado por Josué a marchar rumo a um rio fechado. Não parece também uma grande ideia. Mas os sacerdotes, quando pisam nas águas do Jordão, as águas do Jordão se abrem e o povo passa em terra seca. Agora, mais uma história que parece muito curiosa para nós. Porque o primeiro versículo do capítulo 5 nos conta a realidade daquilo que acontece com o povo da terra. Diz que os reis dos amorreus e os reis dos cananeus, quando souberam que o Senhor tinha aberto o rio Jordão diante dos israelitas, perderam o ânimo e se encheram de medo. Nós lemos que Raabe reconhece que Deus havia dado a terra para aquele povo, porque Raabe diz que eles ouviram que o Senhor havia aberto o Mar Vermelho e o povo estava coberto de pavor. E Raabe diz: eu sei que o Senhor deu para vocês essa terra. O povo está com medo. E Ele é o soberano nos céus e na terra. Parece então que esse é o cenário ideal. Parece que Deus construiu tudo para comunicar a esse povo que a conquista aconteceria. Parece que Deus está construindo a história para mostrar para esse povo: agora vocês podem invadir, porque o povo está com medo, o povo está desanimado e vocês vão poder vencê-los. Naquele tempo, as guerras eram muito diferentes dos nossos dias. E a gente tem uma ideia muito equivocada das guerras do tempo bíblico. Porque a gente está muito acostumado a ver os filmes de guerra e a gente acaba achando que as guerras do período da Bíblia eram iguais às guerras dos filmes. O problema é que os filmes que você está vendo retratam guerras da época da Idade Média. Então, quando você pensa no povo de armadura, o povo com uma espada na mão, o povo com lance e com escudo, você está pensando num contexto de Idade Média. Esse contexto aqui é um contexto em que as nações nem sequer entraram na Idade do Ferro ainda. Algumas nações têm alguns armamentos de bronze, isso até o período dos reis. As guerras aqui eram feitas muitas vezes com pedras, paus, fundas. E aí a gente vai começando a entender como é que a gente olha, por exemplo, para aqueles valentes de Davi, né? Que fala que um homem foi lá e matou 300, né? Se fosse aquelas guerras medievais, isso certamente não aconteceria. O contexto aqui é um contexto diferente e é um contexto onde o ânimo para a batalha é muito importante. Quem gosta de vôlei aqui? Alguém gosta de assistir vôlei? Meu pai tem uma teoria interessante sobre o vôlei, que é a vibração do time quando faz o ponto, sabe? Porque todo ponto o povo vai e comemora, né? A vibração ela dita muito sobre quem vai vencer a partida. Porque o ânimo faz isso. O ânimo que a gente tem, né? Essa vibração, ela produz força, ela produz aquele incentivo para a gente dar um passo a mais, mas isso acontecia nas guerras. E por isso que saber que o povo está com medo é muito importante. E parece que é isso que Deus está comunicando para eles. Deus fez eles mandarem espias, e aí por meio de Raabe eles descobrem que o povo está morrendo de medo. Eles sabem agora que o Senhor prometeu, que o Senhor vai dar a terra. É o período ideal, é a hora de invadir, é a hora de conquistar, é a hora de fazer algo. O que Deus fala? Josué, pega facas e circuncida o povo. Quando a gente volta um pouco na história da Bíblia, a Bíblia conta pra gente uma história em Gênesis muito interessante. A Bíblia nos conta a história de quando Jacó tinha seus 12 filhos. E Jacó tinha uma filha também. A filha de Jacó se chamava Diná. Diná, certo momento, próximo da terra dos Siquemitas, ela é abusada por um homem daquela terra. E depois que esse homem abusa dela, ele se afeiçoa por ela. E ele decide então pedi-la em casamento. Os irmãos dela
ficam indignados. Mas 2 deles ficam extremamente indignados, Levi e Simeão. E eles então falam com o povo daquela terra: nós não podemos deixar nossa irmã casar com vocês, porque nós somos um povo, e Deus nos deu uma promessa, e ninguém do nosso povo pode viver sem ser circuncidado, sexo masculino. Então, se vocês querem casar com a nossa irmã, vocês precisam se circuncidar. E aí aquele homem que havia abusado, ele era filho do líder daquele povo, e ele convence o povo inteiro a se circuncidar e se unir com o povo de Israel, se unir com a família de Jacó. Eles então circuncidam todos os homens. Diz a história que ao 3º dia, as dores eram as mais intensas. Levi e Simeão, 2 homens sozinhos, entram naquele povo e matam todos os homens daquele povo, que por estarem operados, não tiveram a mínima opção de resistir àqueles 2 homens. E agora, essa história de Levi e Simeão é a história que o povo está lendo logo antes de entrar na terra. Por quê? Porque Moisés está escrevendo isso aqui. Moisés escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. E o povo agora está ouvindo essas histórias. Está na mente do povo, está na cabeça do povo. E eles agora atravessam o Jordão, já estão no território inimigo, estão diante de uma das cidades mais fortificadas dos cananeus, que era Jericó. E aí Deus fala: Josué, pega facas feitas de pedra, circuncida os homens de Israel. Parece uma péssima ideia. Parece uma ordem que vai absolutamente contra toda a estratégia de guerra que se pode imaginar. Porque vai pegar todos os homens que são homens de guerra, porque aqueles que foram circuncidados no Egito. E aqueles homens do Egito, todos eles, a geração de guerra já havia morrido. Agora a geração de guerra é uma geração de homens incircuncisos. Uma geração de homens que ainda não haviam passado pelo ritual da circuncisão, que hoje vimos aqui, que é representado no nosso tempo pelo batismo. E Deus fala: Josué, passe e circuncide os filhos de Israel. E mais uma vez, eu e você somos convocados pelo texto a confiar nos métodos divinos. Meu irmão, minha irmã, Deus te mandou sentar, não procure a cadeira, sente-se. Deus mandou circuncidar, parece uma péssima ideia, circuncide. Deus te mandou fazer algo, pode parecer uma péssima ideia, obedeça. Confie nos métodos divinos. Porque Deus não tem interesse apenas em que seu povo conquiste a terra. A terra é um pedaço de terra. O que faz a diferença na terra é a bênção do Senhor. E a bênção de Deus, ela não está sobre uma terra. A bênção de Deus está sobre um povo. A bênção de Deus está sobre o povo que lhe pertence. Então a bênção de Deus hoje não está lá em Israel. A bênção de Deus hoje está sobre a igreja. Por isso, nós batizamos os filhos da igreja. Aí lá na igreja a gente mudou um pouco a frase. A gente agora está falando que a gente não batiza criança. A gente batiza os filhos dos crentes. É diferente. Porque a gente não batiza qualquer criança, né? A gente fala, nós batizamos os filhos do crente. Por quê? Porque os filhos dos crentes
fazem parte do povo da aliança. Os filhos dos crentes fazem parte da igreja, não são a igreja de amanhã. Os nossos filhos são a igreja de hoje. Os nossos filhos são a igreja de hoje. Josué, passe e circuncide os filhos de Israel. O que Deus queria? Deus queria confirmar o selo do pertencimento desse povo. A circuncisão era aquilo que mostrava quem era do povo de Deus e quem não era. E Deus está falando aquele povo, mais importante do que a terra é vocês carregarem o sinal e o selo da aliança, de que vocês são o meu povo. E é por isso que quando Josué circuncida todos os filhos de Israel, o Senhor fala com ele: hoje eu lancei fora a vergonha de sua escravidão no Egito. Olha que frase interessante. Porque os israelitas haviam saído do Egito há quantos anos? 40. Tinha 40 anos que esse povo não era mais escravo. Tinha 40 anos que esse povo tinha saído do Egito, saído da casa da escravidão, 40 anos das pragas, 40 anos da Páscoa, 40 anos do Mar Vermelho. E aí Deus vira para Josué e fala: é hoje que eu estou lançando fora a vergonha da escravidão. Por quê? Porque nós só deixamos de ser escravos quando nós passamos a pertencer ao Senhor. O fim da escravidão não é marcada pela saída do Egito, mas o fim da escravidão é marcado pelo momento em que esse povo é selado como povo de Deus. Hoje eu removi a vergonha. Por isso o lugar se chama Gilgal. Gilgal, ele é de uma raiz hebraica que significa rolar, no sentido de rolar para fora, rolar para longe. Deus pegou a vergonha e rolou ela para longe daquele povo. Deus pegou a desgraça daquele povo e botou longe desse povo. Deus está confirmando que esse povo é seu. Meus irmãos, existem duas gerações sendo contrastadas aqui. A geração que sai do Egito e a geração que chega na Terra Prometida. A geração que sai do Egito é a geração que viu os milagres. A geração que viu as pragas. A geração que viu o Mar Vermelho. E a geração que foi circuncidada. Mas a geração que caiu morta no deserto. A geração que falhou em obedecer a Deus. Por outro lado, nós temos uma outra geração. Uma geração que não viu os milagres, não viu as pragas, não viu o Mar Vermelho. Uma geração que nem sequer carrega no corpo o sinal do pertencimento ao povo de Deus. Mas a geração que entra na terra, a geração para quem o Rio Jordão se abre, não é a geração que viu e que tinha o sinal exterior, mas a geração que não viu é a geração que não tinha no corpo o símbolo da circuncisão. Meus irmãos, o Rio Jordão não se abre porque esse povo merece. O Rio Jordão se abre porque esse povo pertence. E o pertencimento não se dá num sinal externo. O pertencimento se dá dentro do coração. O principal da vida é pertencer ao Senhor. O principal da vida não é ter o sinal externo. O principal não é ser batizado, por mais que batizar-se seja algo que você deve fazer para estar em obediência a Cristo. Mas no fim das contas, quem é salvo não é quem se batiza ou não. O pastor disse isso de forma clara. No fim das contas, salvo é quem crê no Senhor Jesus Cristo de todo o coração.
No fim das contas, o salvo é quem pertence. Porque no fim das contas, quem entra na terra prometida é quem pertence ao Senhor. E aí o Senhor então decide confirmar e pegar esse povo de coração duro e que não tem um sinal externo e tornar esse povo duro seu povo. Tornar esse povo gente que vai fazer parte da sua aliança. Porque o Deus que escolhe um povo é o Deus que está transformando esse povo. É o Deus que faz com que esse povo de fato pertença a Ele. Meus irmãos, antes da conquista, nós precisamos confiar nos métodos divinos. Deus sabe o que Ele faz e como Ele faz. Confie na direção que o Senhor dá para a sua igreja. Confie na santa palavra de Deus, que nos apresenta a forma pela qual nós devemos ser salvos. Confie nos métodos de Deus, por mais loucos que eles pareçam ser. Esses dias, eu me encontrei com o reverendo Cássio. Não o Cássio da quarta igreja, que eu sei que vocês conhecem muito bem. Reverendo Cássio Silva, ele é da nossa agência presbiteriana de missões transculturais. Missionário entre os indígenas e o Rupdé. E ele foi pregar lá na oitava e ele contou um pouco da história dele. E aí nos contou sobre como aconteceram as primeiras conversões. Mas ele estava nos dizendo que havia ido para aquela tribo, um lugar onde não tem energia elétrica, não tem sinal de celular, não tem absolutamente nada. Ele foi para esse lugar e passou 7 anos evangelizando um povo. Aprendeu a língua, grafou a língua, traduz várias partes da Bíblia para aquele povo, prega para aquele povo, ninguém se converte. 7 anos se passaram. No 8º ano, pastor Cássio decide tirar férias, pega a família, bota num barquinho, 1 dia e meio de viagem pelo rio, descendo o rio até a cidade, onde ele pudesse pegar um avião para poder vir para Belo Horizonte, para poder encontrar a família e tirar um tempo de descanso, um tempo de férias. Quando ele chega em São Gabriel da Cachoeira, ele está organizando as malas, fazendo todos os preparativos para a viagem, desce um indígena da tribo e vai encontrar com ele e fala, eles chamam lá a gente de Cariua, que é branco, e o indígena chama a gente de branco. E aí falou com ele, Cariua, o exército foi lá na tribo, desceram com um helicóptero para poder vacinar o povo. E quando o helicóptero desceu, os telhados das casas todas voaram. A sua casa está sem telhado. E aí, você tem que voltar lá para reconstruir sua casa. Cássio fica contrariado. Tempo de descanso. Ia levar um dia para ir, um dia para voltar, mais o tempo que ele ia construir. Não tinha jeito. Se não fizesse, a casa ia molhar, a casa ia perder todos os bens. Ele pega então um barco, deixa a família em São Gabriel, vai rumando, rio acima, rumo à tribo, para poder reconstruir sua casa. Passa o dia, chegam lá já mais de noite, ele chega, dorme no lugar que dá para dormir. No outro dia começa a avaliar, tudo estragado, e é indignado, porque nesse tempo todo mundo já tinha reconstruído as casas. Todo mundo já tinha refeito tudo e ninguém refez a casa dele. E aí está assim, não é possível. Eu estou aqui há 7 anos, eu ajudo esse povo, eu abençoo esse povo, eu trago remédio, e eu ensino as crianças, e ninguém está me ajudando, e ninguém converte. E aí, contrariado, pior ainda, usaram a palha que dava para fazer o telhado da região. Não tinha mais palha, ia ter que subir rio acima para poder achar um lugar que tivesse a palha para reconstruir o telhado. Ele no dia seguinte pega o barco, sobe o rio, vai colher palha, dorme no meio do mato. Volta, reconstrói a casa. Na hora que ele termina de reconstruir o telhado, já era 3º ou 4º dia que ele estava ali, os indígenas decidem fazer uma festa. A festa indígena
chama caxiri. Eles fazem uma bebida da mandioca fermentada e eles ficam extremamente bêbados. Nesse período, o recomendado é que os missionários entrem para dentro de casa, tranquem a porta e não saiam, até a festa acabar. Porque realmente eles ficam descontrolados. Uma festa que durou 3 dias de bebedeira. Brigas intensas. Um indígena quase matou o outro. Uma briga feia. E aí, terminou o 3º dia. Todo mundo vai dormir para esquecer o que aconteceu. E ele diz, finalmente vou sair desse lugar. E vou tirar as minhas férias. Chega. Ele vai descer para pegar o barco. Quando ele vai descer, um jovem daquela tribo chamado Márcio chama ele e fala, Cariúa, quero falar com você. E ele fala assim, pois não. E ele diz, você viu que ontem eu bati no meu tio velho. E a cultura da honra e a cultura da vergonha entre os indígenas é muito forte. Ao mesmo tempo que você tem que tratar os mais velhos com muita honra, toda vez que você faz algo errado, você está coberto de vergonha, e a vergonha para o indígena é algo terrível. E Cássio falou, eu vi que todo mundo se bateu. E ele diz, eu bati no meu tio velho. Não tem esperança para gente que vive desse jeito. Eu quero aceitar esse Jesus que você fala. 8 anos. Um helicóptero. Uma casa destruída. Um missionário aborrecido. Um Deus que escolheu resgatar aquele povo. Marcinho converteu. Depois dei sua mãe. Seu pai, que era o líder da tribo. Depois disso, mais de 70% da tribo se converte. Hoje, temos uma igreja entre os Irupidé. Mais de 80% da tribo servindo o Senhor Jesus. Em um espaço geográfico onde não se encontra igreja e nem crente. No meio de tudo, uma tribo com mais de 80% de irmãos na fé. Confie nos métodos divinos. Deus sabe o que faz. Deus sabe aquilo que Ele nos permite passar. Deus sabe a hora de conquistar, Deus sabe a hora de parar e reafirmar a sua aliança. Nisso tudo, o importante é que nós pertençamos a esse Deus. Confie nos métodos divinos. Além disso, consagre-se para desfrutar das promessas divinas. Josué tinha dito no capítulo 3, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Agora nós olhamos para esse povo, e esse povo vai se circuncidar, esse povo vai celebrar a Páscoa. Esse povo vai renovar a aliança com Deus. Esse povo vai passar por esse período de consagração, porque antes da conquista é necessária consagração. E aí, meu irmão? Esse povo passou 40 anos sem circuncidar seus filhos. Qual parte da sua aliança com Deus você deixou de lado? O que você já foi extremamente comprometido um dia e hoje você se esqueceu? Você precisa refazer sua aliança com o Senhor. Você precisa se lembrar a quem você pertence. E isso é mais do que só um rito exterior. Isso é algo que vem do coração. E Deus está te chamando para ter um novo tempo. Para ter uma nova disposição com Ele. Deus está te chamando para viver coisas novas. Deus está te chamando para renovar a aliança. Deus está te chamando para de fato pertencer com o coração a esse povo. Coisas que você deveria fazer. 6 coisas que você deveria fazer. Nesse ano, 67. Em primeiro lugar,
Você podia gravar isso. Ore globalmente. E você podia adotar um povo em oração nesse ano. Pega lá o mapa, faz isso com seus filhos, quem tem filho. Manda seu filho rodar lá o mapa. Escolher um povo, para você orar por esse povo. Orar pelo evangelho, orar pelo avanço do reino. Ore globalmente. Orar para além do seu contexto. Orar pelas nossas causas é fácil. Orar por aquilo que nos incomoda é fácil. Ore para além de si mesmo. Escolha um povo de oração nesse ano. Agora, estude sobre esse povo. Vai ler. Vê o que está acontecendo, vê quem é, se for fora do Brasil, quem é o presidente, como é que está o país, como é que está a economia. Ore. Ore pelos missionários, procura ver se descobre um missionário que está lá. Quem sabe Deus não te move também para poder ir além da oração e contribuir com esse missionário. Ore globalmente. Segunda coisa, leia a sua Bíblia inteira esse ano. Meus irmãos, isso aqui é a palavra de Deus. Deus está falando com você. E eu acho que às vezes a gente não compreende o que isso significa. Vou tentar explicar de outra forma. Deus, que é o Rei do Universo, que é quem criou as estrelas, as galáxias, tudo. E é assim, você é uma pessoa que mora numa cidade que tem milhares de pessoas, de um país que tem milhões, de um planeta que tem bilhões, de um sistema solar que tem outros planetas muito maiores que o nosso, que orbita uma estrela que não é a maior, está longe de ser a maior, numa galáxia que tem bilhões de estrelas, num universo observável que tem bilhões de galáxias. Isso é só o que a gente consegue ver. Deus criou isso tudo. Esse Deus está falando contigo. Esse Deus está falando com você todos os dias. Se você é crente, vou te botar uma estatística conservadora. Se você é crente há mais de 3 anos e não leu sua Bíblia toda, você deveria rever seu posicionamento. Quem sabe rever sua conversão. Como é que você pode ser crente e se recusar a ouvir Deus falar? E se recusar a entender o que Ele quer falar com você? Isso aqui é para você ler todo dia. Entenda, para você ler a Bíblia inteira, você tem que ler 4 capítulos, 15 minutos do seu dia. Aí você para ver aí um dorama. Dá para você ler muita coisa. Ame a Bíblia. Deus está falando contigo. Ouça o que Deus está falando. Está cheio de gente, assim, uma das coisas que a gente mais recebe, né, de gabinete, de atendimento. O pessoal vem assim, pastor, como é que eu sei qual é a vontade de Deus? Pastor, eu preciso tomar uma decisão, o que eu faço? Mas pastor, a vontade de Deus está aqui. Existe uma coisa muito ruim. A gente se esconde atrás dos jargões que a gente cria. Essa história da vontade de Deus, ela às vezes se torna uma armadilha para você. Porque parece muito crente, né, a gente orar para saber a vontade de Deus. Só que a verdade é que a gente às vezes compreende a vontade de Deus como uma coisa muito mística. E que aí Deus vai revelar para a gente qual que é. Deus, eu faço, sei lá, veterinária ou eu faço engenharia? Você podia mostrar. Aí a gente joga a pedrinha, né, para cima. Se cai do lado direito, é um coisa. Se cai do lado esquerdo, é outro. Joga a pedrinha para cima. Às vezes a gente encara a vontade de Deus como uma coisa muito mística. A Bíblia, ela te chama, e a Bíblia tem um tipo de literatura que se chama literatura de sabedoria, que serve para ensinar você a ser sábio e tomar decisões sábias. Quando a gente quer achar a vontade de Deus para tudo, a gente, na verdade, quer se esconder e se eximir de tomar decisões.
para que se a gente faça alguma coisa e der errado, a gente puder culpar a Deus. E aí, nós nos tornamos crentes que têm medo de decidir e têm medo de buscar sabedoria. E a gente se esconde atrás dessa cortina que a gente chama de vontade de Deus. A vontade de Deus é que você seja sábio. A vontade de Deus é que você saiba tomar boas decisões. Que você busque a sabedoria. Você vai conhecer a sabedoria, lendo a Bíblia, não tem jeito. Leia a sua Bíblia inteira. Leia a sua Bíblia inteira. Se Deus tiver uma vontade muito específica para a sua vida, não se preocupe. Leia a sua Bíblia e vai te mostrar. Terceiro, doe generosamente. Meus irmãos, aprendam a generosidade. Porque nosso dinheiro e nossa vida não nos pertence. Pertence ao Senhor. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Deus é o dono de tudo. Deus é o dono daquilo que está nas suas mãos. Então você não vem aqui e entrega o seu dízimo e acha que o resto que você tem é seu. Nada que você tem é seu, nem você mesmo é seu. Então aprenda o que Deus quer que você faça com o seu recurso. A gente gosta muito, o Provérbios capítulo 13, né, tem aquele texto que a gente fala muito na hora de dízimos e ofertas, né? Honre ao Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda. E a gente está muito acostumado a honrar a Deus com as primícias, que diz respeito ao dízimo. Mas poucas vezes a gente se preocupa em honrar o Deus com os bens. Porque não é só o dízimo que é de Deus. O carro é de Deus, a casa é de Deus, o saldo é de Deus. Tudo é de Deus. Então, seja generoso. Seja generoso e você vai perceber que Deus coloca mais recurso na sua mão para que você seja mais generoso. Quarto, doe um tempo fora do seu contexto. Separa no seu ano um tempo para você servir fora do seu contexto. E você tem inúmeras possibilidades de fazer isso. Tivemos a história aqui, né, do ancião da igreja, plantador de igrejas. Só planta outra igreja quem decide sair do seu contexto e servir o Senhor em outro lugar. Mas você pode fazer isso de tantas formas. Você podia doar um tempo junto à associação da igreja. Doe um tempo para quem sabe fazer uma viagem de impacto missionário. Doe um tempo do seu ano fora desse contexto que você vive. Quinto, comprometa-se com a igreja local. Se comprometa com essa igreja. Essa igreja tem que ser sua igreja. Para você servir, amar, pertencer. Para você ser uma família com esse povo. Quando a gente fala, olha, vem trazer seu dízimo e cumprimenta aí quem está perto de você. Sua família. Paulo falando aos Efésios diz, olha, Deus derrubou o muro de inimizade que nos separava e nos fez família de Deus. Nós somos uma família. Comprometa-se com a igreja. E sexto, evangelize. Todo crente tem que ser um evangelista. E aí uma coisa que você precisa entender: não se esconda atrás do seu temperamento. Às vezes a gente diz assim, olha, mas eu sou muito tímido. É meu temperamento. Meus irmãos, se o evangelho não transformar você por completo, ele não te transformou. E o evangelho tem que transformar inclusive o seu temperamento. Não se esconda atrás dessa
falsa verdade. Eu sou tímido, então por isso que eu não falo do Evangelho. Verdade é que você talvez esteja com vergonha de Deus. É outra história. Senão daqui a pouco nós estamos falando assim, eu sou muito violento, mas é meu temperamento, aí eu bato nas pessoas. O Evangelho tem que te transformar. Evangelize. Consagre-se para que você possa desfrutar das promessas divinas. Quarto, aí saímos da lista, né? Uns 6 itens, né? Ore globalmente, leia sua Bíblia toda nesse ano, doe generosamente, doe um tempo fora do seu contexto, se comprometa com a igreja local e evangelize. Seguindo a pregação, confie na provisão divina. No dia em que eles celebraram a Páscoa, eles comeram do fruto da terra, e nesse dia acabou o maná. O maná, durante o tempo no deserto, todos os dias, tirando o sábado, o povo saía das suas casas e tinha como que um orvalho que cobria o deserto, e aquilo era o maná. Eles pegavam aquilo como uma espécie de farinha em floco, e eles preparavam todo tipo de pão, bolo e tudo que dava para preparar com o maná. Todos os dias, Deus fazia chover do céu pão para aquele povo. Mas no dia que eles chegaram na terra, comeram do fruto da terra, o maná acabou. E agora tem que trabalhar. Agora vai ter que arar a terra. Agora vai ter que plantar. Agora vai ter que se esforçar. Agora tem que continuar confiando que Deus é o Deus que vai continuar provendo. O maná era extraordinário em todos os seus sentidos. Mas a promessa não era de uma terra que dava maná. A promessa era uma terra que dava leite e mel. Não se acostume com o deserto. No deserto tem maná. Mas a promessa de Deus é para algo melhor que o maná. E às vezes a gente está apegado demais com o maná. Confie que Deus vai continuar dando provisão. Confie que Deus vai continuar colocando o pão de cada dia. Confie na provisão divina. E por fim, confie que o Senhor é o Deus que luta pelo seu povo. E essa história do final, ela é interessantíssima. Josué está diante de Jericó. Ele em determinado momento olha e vê um homem. E esse homem está diante dele com uma espada desembainhada. Entenda o contexto. Josué acabou de atravessar o Jordão. Josué está num território inimigo. Josué, nessa história, está sozinho num lugar. Ele levanta os olhos e vê um homem, que ele não conhece, com uma espada desembainhada na frente dele. O que Josué pergunta? Quem é você? E pergunta mais, você é dos nossos ou dos nossos inimigos? E aquele homem então responde para Josué, nenhum, nem outro. E literalmente é isso que o homem diz. Eu não sou nenhum dos dois. Eu sou o príncipe dos exércitos celestiais. Eu sou o comandante do exército do Senhor. E aí, Josué se prostra e diz, o que o Senhor tem para me dizer? E aquele homem diz, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Já ouviu isso em algum lugar da Bíblia? Quando Moisés se encontra com uma sarça que pega fogo e não se consome, e aí Moisés chega perto, na hora que ele chega perto, o Senhor fala daquela sarça e diz para Moisés, tira as sandálias dos pés,
porque o lugar que você está é terra santa. Você está vendo como Deus está fazendo com Josué a mesma coisa que ele fez com Moisés? Está vendo como os sinais são os mesmos? Está vendo como as referências são as mesmas? A circuncisão, o Rio Jordão e o Mar Vermelho, a Páscoa. Agora Deus aparece para Josué. Cremos que nessa figura humana seja o próprio Senhor Jesus Cristo que aparece para ele. E o Senhor diz para ele, porque ele pergunta: você é israelita ou cananeu? Ele responde o quê? Nenhum dos dois. Deus não tem compromisso com as nossas disputas. Deus tem um compromisso com o seu propósito. Deus não é presbiteriano. Deus não é da Assembleia. Deus não é da Batista. Deus não é da Metodista. Deus não é da Igreja Pentecostal. Deus é Deus. E por mais que a gente tenha as nossas placas, entenda, é uma bênção ter um monte de igreja, meus irmãos. A graça é multiforme. Mas Deus não está preocupado com essas nossas brigas e essas nossas disputas. Deus está preocupado com o seu propósito. Deus está preocupado com o seu povo, que vai muito além da Igreja Presbiteriana do Brasil. Como eu disse hoje de manhã, o povo de Deus é muito maior que a IPB, porque a IPB é muito pequenininha diante do povo de Deus. Deus está preocupado com o povo dele. É claro, nós estamos junto do povo de Deus, graças a Deus. Nós somos desses que fazem parte dessa família celeste. Mas, meus irmãos, depois de passar isso tudo aqui, nós vamos viver tudo para sempre junto. E aí vai morar todo mundo junto, e a gente vai ficar rindo dessas babosadas que a gente faz aqui. E dessas discussões que a gente tem. Entenda, teologia é importante. E as teologias das igrejas são importantes, sabe por quê? Porque se você vai pertencer a uma igreja, você tem que pelo menos estar junto do ideal teológico dessa igreja. Porque senão você vai causar divisão na igreja de Deus, e Deus abomina isso. Então você está aqui, não é para ficar falando mal daqui. Senão você vai para outro lugar. Você concorda. Agora está aqui, se submete. Por isso que o pastor pergunta, você vai se submeter à liderança da igreja? Aí você responde, nem pensa no que você está falando. Essas coisas são importantes a nível de organização. São importantes a nível de unidade local. Mas essas coisas não têm importância para a salvação da alma. Porque ninguém é salvo porque sabe quem é Calvino. Ninguém é salvo porque é por causa de quem é Armínio. Ninguém é salvo por causa de nada disso. A gente é salvo por conta de uma pessoa, Jesus Cristo, o Senhor. Deus chegou para batalhar. Na beirada da terra prometida, na beirada de Jericó, antes da primeira vitória, o Senhor chegou. E o Senhor chegou pronto para guerrear. Porque o Senhor chegou com uma espada desembainhada nas mãos. Porque Deus aí tem um compromisso com o seu povo. Deus tem um compromisso com as suas promessas. E Deus disse que daria aquela terra. Então agora o próprio Deus aparece para Josué com uma espada nas mãos, dizendo: eu cheguei. A guerra é minha. A vitória é minha. E aí você vai ler o capítulo 6 e você vai ver que esse povo, a única coisa que eles fazem é rodear a cidade. Mas quem destrói os muros dessa cidade é o Senhor. Porque é o Senhor quem chegou para guerrear. É o Senhor quem chegou para vencer. É Deus
que vai à nossa frente. É Deus que Moisés diz lá em Deuteronômio capítulo 1, versículo 30. O Senhor, o vosso Deus, que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, segundo tudo o que fez conosco, diante dos nossos olhos no Egito. Deus é o Deus que vai guerrear por nós. E Cristo é esse que vai adiante do seu povo. Cristo é esse que aparece com uma espada desembainhada para poder dar ao seu povo a vitória. E aqui, a gente está como que recontando o Êxodo, com os mesmos sinais do Êxodo, e você precisa entender que tudo isso agora vai apontar para o Senhor Jesus Cristo que aparece aqui. Porque o Êxodo não diz respeito só ao povo de Israel lá atrás, no ano de 1400 a.C. O Êxodo diz respeito ao que aconteceria espiritualmente tempos depois. Porque o que é o Êxodo? O Êxodo é Deus pegando o seu povo da escravidão do Egito, tirando o seu povo do Egito e levando o seu povo rumo à terra prometida. Agora, o que Cristo está fazendo? Cristo é esse que está pegando o seu povo da escravidão do pecado, tirando o seu povo da escravidão do pecado e levando o seu povo para a terra prometida. Nós vivemos um novo êxodo em Cristo. Nós vivemos agora a mesma história sendo recontada de forma mais plena. Porque agora o êxodo é definitivo. Porque agora o êxodo, ele traz consigo o sinal definitivo do pertencimento ao Senhor, que é dado em Jesus Cristo. Porque nele nós somos circuncidados, não na carne, mas no coração. Nós vivemos um novo êxodo em Cristo, que está indo à nossa frente, batalhando as nossas batalhas, vencendo as nossas guerras. E aí nós vemos o fim da história, porque é isso que é maravilhoso no cristianismo. Porque a gente já tem um spoiler do fim. A gente já sabe o que acontece. E aí João, quando ele volta os olhos, no capítulo 19 de Apocalipse, ele diz: eu vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, e havia nele um cavaleiro que se chamava Fiel e Verdadeiro, e que julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, e na sua cabeça há muitas coroas. Ele tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Ele está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus, e seguiam-nos os exércitos que haviam no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro, e saía da sua boca uma espada afiada, para que ele fira as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele pessoalmente pisará o lagar do vinho do furor da ira do Todo-Poderoso. Ele tem em seu manto e em sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós temos um rei que vai à nossa frente. Nós temos um rei que garante a vitória. Nós temos um rei que já decidiu o fim. Então não existe possibilidade de derrota. Não tem como nós nos perdermos no caminho. Não tem como a igreja ser derrotada, porque o final está escrito, e o rei já chegou, e o rei está batalhando, e Jericó vai cair, e as muralhas do inferno vão cair, e a igreja vai prevalecer. Aleluia! Por isso, nós temos confiança. Deus está à nossa frente. Então se anime e prepare-se, porque nós conquistaremos a terra prometida, a nova Jerusalém, o lugar onde não haverá mais choro, mais dor, mais tristeza, onde toda lágrima vai ser enxugada, onde nós viveremos para sempre com o Senhor. Aleluia! Então se anime, fique de pé no seu lugar,
Vamos orar ao Senhor, que nos garantiu tremenda vitória. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus.